Olá, amigos! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história. Na sabedoria hiperbórea, nós temos um contato com a história muito diferente. Um contato que nos abre portas para uma nova realidade. É a história revisada. Não é aquela história dos livros da escola, da faculdade. Não é a história da mídia, é uma história diferente, é o outro lado da história. E eu, particularmente, gostaria até de dizer para vocês que nunca gostei de história. Em todos os meus estudos, eu sempre fui uma aluna aplicada porque eu sempre gostei de conhecer as coisas, de aprender. Só que a história era, para mim, algo muito difícil de assimilar. Talvez eu já tivesse uma intuição de que aquilo não era verdade. Mas todos aqueles nomes, aquelas datas para decorar, porque na minha época a gente tinha que decorar. Todo estudo era decorado. E história era a pior coisa para se decorar. Uma criança não está interessada nessas coisas, mas o estudo era assim antigamente. E decorar era algo que não fazia parte da minha vida. Eu tinha que compreender o que é que estava acontecendo para eu poder aprender. Tinha que ter algum tipo de conexão, de discernimento, de lógica, sei lá. E decorar simplesmente nomes de pessoas e datas de acontecimentos não fazia parte do meu mundo. Eu sempre tive essa relação com o estudo. Eu sempre tinha que compreender por que aquilo era assim. E a história não explicava porque era naquela data ou porque o nome daquela pessoa era daquele tipo. Isso pode parecer coisa idiota, mas isso me fez não me interessar pela história e muito menos procurar estudar história. Tanto a história dos povos como a história do nosso país. Só que com a sabedoria hiperbórea tudo isso mudou. Eu tive que começar a conhecer a história. Eu tive que começar a buscar, investigar, porque eu descobri que a história era influenciada por alguns fatores metafísicos e também a política, que era outra coisa que eu detestava. No entanto, a sabedoria hiperbórea me abriu estas portas de uma maneira completamente impensada. E eu quero hoje aqui dividir com vocês essa compreensão que eu recebi por meio dos estudos, dos livros da sabedoria hiperbórea, de Luiz Felipe Moiano, do Mistério de Belicena Vilca, da História Secreta da Tulley Gesellschaft e até mesmo de Gustavo Barroso, em sua História Secreta do Brasil. É claro que há outros livros que mostram realidades históricas, mostram a história revisada e mostram para nós os motivos reais por trás das guerras, por trás dos conflitos e até mesmo por trás de algo muito atual que nós estamos vivendo, o globalismo.
Então, muitas vezes nós ouvimos falar de globalismo, não, porque o governo mundial, porque o globalismo está imperando, só que nós não temos uma ideia muito clara. A ideia que nós temos é de que o globalismo existe porque há um grupo de pessoas do poder que querem dominar o mundo, por poder e por dinheiro. Na verdade, dinheiro eles já têm, e muito. Eles não precisam de mais. Poder também, porque já governam o mundo há muito tempo. Então, por que tornar tudo global? Por que essa civilização globalizada é tão importante? Por que as nações não podem mais existir de uma maneira individual, particular, própria de cada povo? Por que todos têm que seguir a mesma moda, seguir a mesma ideologia, seguir a mesma moeda, ter o mesmo pensamento e ter principalmente aquele pensamento de que todos somos iguais, o que é uma mentira. As nações não são iguais. As raças não são iguais. As tradições não são iguais. Todos têm a sua particularidade, a sua identidade. E identidade faz parte da nação, faz parte da tradição de um povo. E isso é o que define um povo. Isso é o que define uma raça. Mas o globalismo está empurrando para as pessoas, através da mídia, através de Hollywood, através da Netflix, através da Amazon, através de todas as plataformas de entretenimento, nas escolas, né? Os meios de comunicação, de uma forma geral, estão empurrando para as pessoas essa ideia de que todos devemos ser iguais, ter o mesmo pensamento e ter a mesma conduta moral e ideológica. Muito bem. Aonde quer chegar o globalismo? Será que é só dinheiro e poder? A sabedoria hiperbórea diz que não. A sabedoria hiperbórea nos traz uma história com H maiúsculo que nunca vai ser contada por nenhum meio de comunicação, porque derrubaria completamente o globalismo. Todos os grandes homens da história que se destacaram são chamados de ditadores, de fanáticos, de autoritários e uma série de outros adjetivos totalmente negativos. Não precisamos ir muito longe, né? A sabedoria hiperbórea nos fala desde os tempos da Atlântida, passando pela Idade Média. Mas nós podemos falar de alguns pontos essenciais que são bem conhecidos, porque há outros que foram distorcidos e foram colocados como sendo menos importantes, como foi o caso de Felipe o Belo, né? Os reis, por exemplo. Então, hoje em dia, a monarquia, os reis de antigamente, são vistos como sujeitos autoritários, tiranos, individualistas e etc. Porque é importante que seja assim, é importante que as nações pensem que a monarquia ou qualquer tipo de regime onde um rei de sangue puro ou um rei que realmente defende o seu povo, um líder, ele é um tirano.
né? Então, a falsa democracia toma o lugar deste tal rei tirano. Os czares da Rússia, por exemplo. Gengis Khan, nossa, Gengis Khan foi um matador, foi um cara muito perverso, que matava pessoas. Isso é o que a história conta. No entanto, Gengis Khan nada menos foi do que um grande líder asiático. Foi um grande líder hiperbóreo. Foi alguém que conseguiu unir povos e que tinha grande sabedoria, né? Era um líder que uniu povos ao seu redor, e só um líder é capaz de fazer isso, de criar uma nação, de fazer nascer uma nação. Então, nós vamos um pouquinho mais para frente e falamos da Inquisição. Por que que na Inquisição tanta gente foi morta? Por que que houve a caçada às bruxas e tanta gente morreu nas fogueiras ou nas torturas? Porque não era interessante que essas pessoas passassem um conhecimento a respeito da sabedoria hiperbórea. Todos aqueles que morreram em fogueiras e foram afogados, torturados, enfim, eram pessoas de alto saber, pessoas que tinham a condição de ver os enganos aos quais os povos seriam levados pela Santa Igreja, que era chamado pelos cátaros de Sinagoga de Satanás. Então, na Inquisição, buscou-se eliminar muitos sábios, muitas pessoas que traziam a herança da sabedoria hiperbórea. Os povos chamados bárbaros eram nações que tinham tradição, que tinham seus deuses, que tinham a sua própria identidade cultural. Mas isso era um obstáculo para que o domínio mundial se concretizasse. Por isso, muitos povos bárbaros, chamados bárbaros, foram simplesmente sacrificados. Nós temos aqui na América do Sul muitas coisas nesse sentido. Povos indígenas que foram sacrificados e povos que tinham sabedoria, como os maias, como os astecas. Não poderia haver mais nações, porque à medida em que o globalismo avançava, desde aquela época, as nações tinham que sucumbir. Então, os povos que tinham a sua identidade cultural deviam ser ou massacrados, eliminados, ou deveriam converter-se ao globalismo reinante, que já estava nascendo e tomando conta do mundo. Isso foi com Cristóvão Colombo, isso foi com Pedro Álvares Cabral, dizendo que chegou aqui e havia selvagens. Mas eram povos, eram nações que tinham sua cultura e que tinham sua identidade. Então, nós vemos as conquistas de terras como uma coisa voltada para a busca de riquezas e enriquecimento dos países que estavam entrando nessas terras e conquistando esses povos. Mas não era só isso. Não é só isso. Existe um motivo metafísico por trás disso, que é justamente o domínio mundial e a eliminação de qualquer sentimento de nação, de qualquer raça. Então, essas conquistas de terras tinham, é claro, o lucro, né, de tirar da terra aquilo que lhe interessasse, mas também a questão de tirar dos povos a sua história primitiva, a sua história
identidade, a sua cultura, e tornar esses povos escravos não da nação, mas desse internacionalismo que busca globalizar o mundo inteiro. Então, as nações que se revoltavam, que não aceitavam esse tipo de imposição, essa ingerência para mudar a sua cultura ou fazer com que se dobrassem às vontades dessas potências materiais do mundo que estão implantando a globalização, o globalismo, esses povos foram massacrados. Esses povos simplesmente foram eliminados. E nós temos, por exemplo, no nosso, pertinho de nós, aqui na nossa América do Sul, o caso do Paraguai, com a história da Tríplice Aliança, Argentina e Brasil, foram levados a uma guerra, foram manipulados para realizar uma guerra contra o Paraguai. Porque no Paraguai havia uma grande civilização, uma nação. Eles tinham todo tipo de avanço, eles tinham suas ferrovias, eles tinham a sua própria subsistência, eles tinham sua cultura, eles tinham um rei de sangue puro. Eles tinham um líder que era Solano Lopes, o Marechal Solano Lopes. E esse homem conseguiu levar todo um povo para proteger, para defender as suas terras e a sua nação. Nós temos uma história que conta que o homem era mau, que ele era tirano. Se ele fosse tão tirano assim, o povo dele não iria se imolar pela sua nação, pela sua pátria. Então, nós temos um registro disso. Esse registro segue para que vocês conheçam um pouco dessa história verdadeira. De pie, cual cálido homenaje al héroe de la independencia, murió sin conocer clemencia, luchando por la libertad. De pie, que se alcen las banderas y con el viento las voces de la historia entonen un himno en tu memoria. Solano López, heroico mariscal. Oh mariscal, tu muerte fue la gloria que nació en Cerro Corá. Oh mariscal, eterno en la memoria de tu pueblo inmortal. Soldados paraguayos, nos espera la gloria y la inmortalidad. Vamos a enfrentar al enemigo. Grande es nuestra responsabilidad, honrosa, patriótica e histórica. ¡Adelante!
Prepare-se, Marechal. Sua vida será respeitada. ¿Y el Tratado de la Triple Alianza? Será cumplido até as últimas consequências. ¡Muero con mi patria! Batalha de Acosta-Nhu. 4.000 crianças paraguaias são massacradas pelo exército brasileiro. A batalha ocorre num Paraguai praticamente dizimado. Nesse episódio, o exército paraguaio contava com 4.000 crianças e quase 400 idosos, contra 20.000 soldados brasileiros. A luta começou pela manhã e no final da tarde já tinha terminado. E os soldados brasileiros eram comandados por Conde D, genro de Dom Pedro II. Doutor em História, Éric Caballero, professor da Universidade Nacional de Asunción, comenta esse episódio que marcou a história da Guerra do Paraguai. La mayor parte de los niños, había niños entre 10 y 12 años, también había niños más pequeños. A maior parte das crianças tinha entre 10 e 12 anos, mas estavam também crianças menores. Essas crianças utilizavam barbas, se pintavam com carvão para aparentar ter mais idade. Conde D mandou queimar o campo. Nessa época de seca, as crianças que ficaram feridas não puderam ser resgatadas. E os soldados brasileiros atearam fogo no pasto. E, portanto, os poucos sobreviventes que ficaram no campo de batalha morreram queimados. A Batalha de Acosta-Nhu é uma história que está na memória coletiva paraguaia, porque foi um ato considerado exemplar de heroísmo, onde as crianças preferiram combater ao invés de se entregar aos inimigos, afirma o professor Éric Caballero. Por isso, o 16 de agosto é o Dia da Criança no Paraguai, em homenagem às crianças mártires de Acosta-Nhu. Mas em todas as escolas do país é lembrada a Batalha de Acosta-Nhu e as consequências disso para a história paraguaia, porque praticamente a guerra estava terminada. Então, como disse um historiador, esse período foi um período de verdadeira caçada humana. Esses sobreviventes que nesse momento haviam se enfrentado preferiram não se entregar e combateram com os poucos fuzis e canhões que sobravam. Combateram com os poucos fuziles e os poucos canhões que lhes quedavam. Pergunta ao historiador paraguaio Éric Caballero se, por um lado, o exército brasileiro comandado pelo Conde D, genro de Dom Pedro II, foi cruel ao exterminar as crianças paraguaias. Sim, mas a questão é que temos que retroceder ao século XIX. O exército brasileiro também alistou crianças, o exército argentino também tinha crianças. O que ocorre nessa batalha é que, como já morreu grande parte da tropa adulta do exército paraguaio, os que restaram eram essas crianças, com os poucos que ficaram do exército, que não passava de 10.000 homens. Então, a maior parte dessas crianças estavam com suas mães. E o que restou era, lutar, porque de qualquer maneira seriam massacrados. Hoje, por exemplo, uma historiadora alemã está estudando o que levou essas crianças a enfrentar essa batalha e não se esconder no mato, porque seriam caçados de qualquer forma. Iam matá-los de qualquer jeito. Em Piribebui, 4 dias antes da Batalha de Acosta-Nhu, o próprio Conde D mandou queimar o hospital, onde estavam aproximadamente 1.000 feridos. Então, era mais ou menos assim: morrer fugindo ou morrer lutando. Da mesma forma como foi aqui na América do Sul, como aconteceu aqui na América do Sul com o Paraguai, aconteceu também com a Argentina, com o Perón, aconteceu também na década de 30, 40, lá na Europa, com 2 grandes líderes, um da Itália e outro da Alemanha, porque eram nações que não queriam se dobrar ao globalismo, não queriam se dobrar a um imperialismo britânico que, dentro da sabedoria hiperbórea, nós conhecemos quem domina esse imperialismo britânico. Então, nós temos, se ficássemos aqui falando para vocês o que está na sabedoria hiperbórea, nós iríamos ficar várias horas. Então, tratamos de resumir, de trazer alguns pontos importantes que fazem com que a gente pense
com que a gente veja que as coisas que aconteceram no mundo e que estão acontecendo no mundo têm um fundo muito mais importante do que o que é veiculado na mídia. Existe, sim, uma manipulação mundial para eliminar as nações do mundo. E isso se faz a ferro e fogo. Se faz pelas guerras, se faz demonizando os líderes das nações que querem estar independentes e não querem se dobrar a esse governo mundial. E isso acontece há muitos milênios. Não é algo que começou agora. A derrubada da monarquia, a derrubada dos líderes nacionais, a derrubada desses regimes, que seriam regimes voltados para os interesses da nação individualmente, e a implantação de uma democracia, que na verdade seria uma demoniocracia, são as bases também para se conseguir o governo mundial. E a hegemonia de todos os povos, para que nenhum povo tenha a sua individualidade, para que todos sejam convencidos de que são iguais, o que é um grande erro. Bom, nós falamos de vários líderes, né? Um líder asiático, um líder aqui do nosso próprio continente, cujo povo foi massacrado. E falamos também dos líderes da Europa, que todos já conhecem a história. Mas o mais interessante é nós sabermos que no nosso Brasil também houve uma tentativa de se tornar uma nação através de um presidente. E esse presidente, é claro, foi vilipendiado em sua memória, foi tido como um ditador, um autoritário e etc. Esse presidente foi Getúlio Vargas. E esse presidente, o que foi feito na Europa e o que foi feito no Paraguai, ele queria fazer no Brasil. Tornar o Brasil uma nação independente. Uma nação que realmente tivesse as rédeas do seu futuro. E, claro, como presidente, como todo líder, não agradou a todos, mas uma grande parte da população ele agradou. E ele foi tido como um presidente que melhorou a vida do pobre, melhorou a vida do trabalhador. Mas é claro que os detratores sempre vão colocá-lo como um ditador. Assim como o regime militar colocam como uma ditadura militar, né? Sendo que isso é um engodo, é um erro. Então, pouco sabemos a respeito de Getúlio Vargas, só o que nos conta a mídia. Então, eu quero falar para vocês algumas coisas que eu, na verdade, investiguei, pesquisei a respeito desse homem. Então, Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres, por auxiliar a classe menos favorecida. Vargas criou a Justiça do Trabalho e instituiu o salário mínimo, a consolidação das leis do trabalho, também conhecida como CLT. Foi na área do trabalho que ele deixou a sua marca registrada. No plano econômico, ele também realizou medidas de nacionalização, vejam, nação, bem como
levou a cabo a sua política trabalhista com a concepção da CLT e, no âmbito legislativo, estabeleceu o Código Penal e o Código do Processo Penal. Não havia isso antes, percebem? Isso foi um grande avanço para o Brasil. Getúlio foi responsável por importantes direitos sociais, como o voto feminino e os direitos trabalhistas. Por outro, ele governou o país de forma autoritária durante o período ditatorial conhecido como Estado Novo. Ou seja, não havia a tal da democracia para haver corrupção e uma série de coisas que nós vemos hoje em dia em todas as casas, né, legislativas, tal. Não vamos nem falar sobre isso, porque todos que acompanham o noticiário sabem a que ponto chegamos com a democracia. A cultura do café foi, no período da República Velha, sobretudo na fase conhecida como República dos Oligarcas, o principal motor da economia brasileira, 1894 e 1930. E esse produto liderava a exportação na época, seguido da borracha, do açúcar e outros insumos. Então, o Brasil tinha uma grande relevância nas exportações. No período do governo Vargas, de 1937 a 1945, marcado pelo autoritarismo, censura, nacionalismo e falta de democracia. Veja que interessante, né? Por que será? Né? Será que democracia acaba com o nacionalismo? Né? Então, Getúlio Vargas governou dentro desse Estado Novo, né? E no campo político era um governo ditatorial, como outros líderes que buscam exatamente a soberania da nação. Né? E só dessa forma é possível manter uma soberania nacional. A democracia não permite isso. Nesse período houve uma expansão industrial, principalmente a indústria de base, e a retomada do crescimento das exportações nacionais, por causa da Segunda Guerra Mundial. E por isso a maioria da classe dominante apoiou a ditadura. Então eles sempre colocam essa palavra ditadura, autoritarismo, e na verdade o que mais prevaleceu foi o interesse nacional. O interesse em um Brasil que crescesse e tivesse oportunidades justas para os mais pobres, para os trabalhadores. Mas, enfim, depois disseram que Getúlio se suicidou. A seguir, nós vamos ver um vídeo muito importante e interessante sobre a vida desse grande homem que, infelizmente, por ser nacionalista, foi colocado nos livros de história e na imprensa em geral como um grande ditador autoritário. Vejamos. Eterna vedete do Brasil, símbolo do carnaval desse país. Virgínia Lane, muito boa tarde. Boa tarde, minha querida Rádio Globo, meu querido vocês todos. Eu estou muito feliz com esses dias que eu fiz de carnaval novamente, vendo o público que me ama de verdade. A Virgínia participou do Carnaval Popular, do Carnaval do Rio de Janeiro, cantando as suas marchinhas, porque ela tem uma série de sucessos dos carnavais. E você cantou na Cinelândia, no Rio de Janeiro, é isso? Há 10 anos que eu faço aquele programa. Aquele programa de carnaval de rua na Cinelândia. Na Cinelândia, o carnaval no placar da Cinelândia, eles fazem um palanque muito bonito. Sei. Não sou só eu, não. Grandes cartazes passam. Emilinho, ano passado, estava comigo. Coitada, falecida Emilinha minha Borba. querida, começou comigo. Ela começou em 1935, querido, no Cassino da Urca. Ela, Marlene, Carmen Costa, todas as três. Ô Virgínia, você continuou com aquelas pernas famosas que enlouqueceram Getúlio Vargas? Você sabe que eu apareço lá com as pernas que de vestido ninguém me contrata? Ninguém te contrata de vestido? Ninguém, só quer tudo de fora.
Meu Deus. Mas também, querido, eu moro num sítio. Fiz uma sala de fisioterapia. Tem uma massagista, Irene, uma massagista aqui de Piraí, que é excelente, vem 3 vezes por semana. Fazer massagem nas suas pernas? Ah, faz massagem nas minhas pernas. E eu também faço hidromassagem, tem uma piscina de água quente, de água fria. Sei, sei. Eu procurei um sítio para tratar das minhas pernas. Que coisa. Eu ganhar pão, querido. O que você quer que eu faça? Você ganhou o pão, né? É claro. E vem cá, você ganhou também o Getúlio, não foi? Ganhei 15 anos, não ganhei 2 dias não, meu amigo. Foram 15 anos de relação? Foram 15 anos de amizade, de relação, de conselhos. Olha, ele me formou em advogado, que o Brasil vai saber no meu livro, na Universidade do Catete. Eu sou formada de Direito. Olha. E além disso, ele foi paraninfo da minha turma. E ainda, se não bastasse, ele foi padrinho do meu primeiro casamento. Que isso? Quer dizer que depois de terminado o romance, ele foi padrinho do seu primeiro casamento, O né? romance não terminou não, porque eu tive paixão por esse cara. O que atraía você no Getúlio? O que você viu no Getúlio? A inteligência, cara. É mesmo, né? Ele era muito inteligente. E era um cara boníssimo de coração, ouviu? Ele não tinha nada contra quem tinha dinheiro, não. Mas quem fosse pobre, ele queria fazer melhorar de vida. Ô, Virgínia, ele te conheceu o quê? Indo a um teatro de revista, ao Teatro Recreio, no Rio de Janeiro? Como é que ele te conheceu? Justamente no Teatro Recreio. Ah, foi no Teatro, acertei sem saber, hein? Ele tinha, você sabe que ele tinha um camarote exclusivo dele. Olha. Era dele, ele assistia, fazia o primeiro ato, e depois mandava dizer lá dentro que já tinha que compromisso que ia embora. Mas no dia seguinte ele ia ver a mesma coisa. Que coisa. Ele assistiu anos seguidos Walter Pinto no camarote C. E dizem que ele era uma pessoa que gostava muito das mulheres bonitas, na verdade? Ele tinha umas mulheres que andavam querendo me perturbar com ele, mas não conseguiram, não. Não, né? Não. E você frequentava o Palácio do Catete, que naquela época era sede do governo, quer dizer... Muito. Você quer saber uma coisa que eu vou dizer pela primeira vez? Pode-se dizer? Pode, se você quiser. Olha, pode. é meio perigoso. Mas o meu livro vai sair, não tem direito, não. Eu vou dizer. Eu estava na cama com ele quando entraram e mataram ele. O que, Virgínia? O que? Ele foi assassinado, meu filho. Você estava na cama? Eu estava na cama com ele. Ele aí chamou o Gregório correndo, ainda deu para chamar. O Gregório foi e me atirou pela janela, onde eu fraturei braço, perna, e caí lá embaixo no palácio, no jardim. Virgínia Lene, isso você nunca contou pra ninguém? Pra ninguém, é a primeira vez, porque é a Globo que eu tô falando. É uma estação, é uma emissão que a gente pode falar com a Globo, porque é a única estação de vergonha, de caráter e de dignidade que tem nesse Brasil, chama-se TV Globo e Rádio Globo. Meu Deus, quer dizer então que, entusiasmada pelo fato de eu estar na Globo, você confessa que na cama, no atentado, o que seria o suicídio, na realidade, quem foi o homem que atirou? Você estava na cama com ele, você viu o assassino? Aí sim, todos 4 de máscara. Ah, eram 4 homens? Eram 4 homens de máscara. Me tiraram pelo pescoço, pelo cabelo. E aí ele mesmo, o Getúlio, ainda não tinha sido atingido, me pegou, me atirou. Mandou o Gregório me atirar pela janela, porque o catete é baixo, não sou muito alto pela janela. E você caiu nos jardins? Eu caí no jardim fraturando, olha que perigo, fraturei uma janela, 4 costelas e o braço direito. Ô Virgínia, eu vou deixar uma pergunta no ar, porque eu vou pro intervalo, eu tenho que segurar isso. Por que você, ninguém soube disso, nunca vazou isso? Eu nunca quis dizer, porque eu achei que não era a hora ainda. Mas uma mulher que cai no jardim do palácio, ninguém viu os serviçais, a staff do presidente. Daqui a pouco, a verdade, Virgínia Lene testemunhou aquilo que muda a história do Brasil. Getúlio não foi suicídio. Getúlio foi assassinado por 4 encapuzados. Uma declaração que muda a história desse país. Virgínia Lene, pela primeira vez, a vedete do Brasil, que já havia declarado seu romance com o ex-presidente Getúlio Vargas, revela com exclusividade para esse programa que no momento daquilo que a história contou como suicídio, ela estaria na cama ao lado de Getúlio e, para não ser assassinada logo após os 4 homens encapuçados terem atirado no presidente, o Gregório teria entrado no quarto e jogado a vedete do Brasil pela sacada do palácio. Ela caiu nos jardins, quebrando várias partes do corpo. Virgínia, é isso que você falou? É isso mesmo, isso o Brasil vai saber agora no meu livro que vai ser editado. Mas por que você demorou tanto a contar, já que a história oficial diz que Getúlio havia se suicidado? Existe até uma carta testamento do Getúlio, onde ele praticamente deixa clara a sua intenção de se matar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, ele era um homem boníssimo demais, com intenções sempre de fazer o mínimo de arrogância a qualquer pessoa que fosse, e ele não queria que isso impediu demais que eu calasse a boca e que nunca comentasse. Mas ele morreu, como é que ele te pediu isso?
Não, ele morreu na hora, depois dos tiros. Sim. Quando estavam fazendo barulho, dizendo, olha, tem gente aqui que quer entrar à força, ele já sabia que iam assassinar ele. Ah, e ele, antes de morrer, teria lhe pedido isso? Ele já tinha me pedido, se me acontecer alguma coisa, você nem precisa tocar nisso, porque eu já esperava que isso acontecesse. Ele disse que já esperava esse assassinato. Agora, o Gregório os caras não atiraram no Gregório? Não, porque o Gregório me atirou pela janela e depois pulou numa árvore que veio dar comigo lá embaixo. Ah, entendi. Agora você não sabe do melhor. Ah. Que além disso, eles correram lá pro jardim, me pegaram e me deixaram nua inteiro, tiraram a roupa do meu corpo. Quem? Os 4? Não, 2 dos bandidos, 2 ficaram lá em cima. E 2 deram a volta por fora, me tiraram a roupa e disse, agora vagabunda, vai anda nua pra tu arranjar outro presidente. Meu Deus, chamaram você de vagabunda? Ainda por cima de vagabunda. Ô, Eu sofri muito com a morte do Getúlio. Mas sofri muito e nunca quis tocar em nada disso. Quer dizer, você é uma testemunha ocular de uma... Viva? Viva. E direta, porque não foi uma mulher que teve um casinho com ele, não. Eu tive 15 anos deitando e levantando com o Getúlio. Meu Deus, olha, você sabe, Virgínia, a entrevista, ela foi para um outro lado, quer dizer, claro, estamos todos perplexos, o Brasil está perplexo. Claro, claro. Tá todo mundo com uma revelação dessa, porque os historiadores garantem que Getúlio foi, enfim, assassinado. É tudo mentira, porque tudo isso foi governado e mandado pelo Lacerda. Perdão, pressionado pelas pressões. Claro. Ele teria se suicidado, e você diz que não. Não. De maneira nenhuma eu morro. Eu morro com uma arma apontada para minha cabeça, para o meu pescoço, para o meu coração. Eu morro dizendo a verdade. E você acha que os 4 eram o quê? Você chegou a citar nome? Você acha que quem mandou? Quem teria mandado os 4 homens ao quarto? Isso é a única coisa que eu não posso te afirmar, porque ele não estava lá. Mas a suspeita é que o Getúlio comentava sempre comigo que isso poderia acontecer. Ele falava sempre que tinha medo do Lacerda. Mas o Lacerda, por sua vez, foi vítima de um atentado que quase o matou. Claro. O Lacerda também foi vítima de um atentado. Onde morreu o Major Rubens Vaz? Foi também. Mas ele tinha sempre assim, gravado na memória dele, uma vingança do Lacerda com ele tinha. Virgínia, você não tem medo das consequências de uma declaração dessa agora? Não tenho medo não, porque eu tenho isso guardado há muitos anos e só falei uma vez. E olha, e se fizerem alguma coisa comigo, tu sabe que idade eu estou fazendo agora 28 de fevereiro? Quanto? 87. Não, mas nós queremos você viva, não é possível. Pois é, mas se quiserem fazer alguma coisa comigo, estejam certos. Eu nunca vou mudar essa revelação. Eu nunca vou mudar o meu amor pelo Getúlio. Eu nunca vou, nem pelos 2 maridos que eu casei. Eu amei tanto como amei esse presidente, Tanásio. Você foi uma mulher que quando amava mesmo, intensamente. E não foi em troca de coisa nenhuma, não. Porque se eu fosse outra mulher mais malandra, você sabe que existe isso. Eu teria tido um emprego público, eu teria, sei lá, eu estava numa situação financeira muito agradável e não estou. Quer dizer, eu não quis nada dele disso. Eu só tinha orgulho, a única coisa que eu tinha é verdade. E qualquer mulher teria, de ser amante de um presidente da República. Virgínia, realmente você me pegou de surpresa. Eu fiquei, olha que a gente entrevista sempre, mas eu perdi até como se diz popularmente, o rebolado diante disso. Isso não me sai da cabeça, quer dizer, é uma coisa que eu aprendi na escola e que agora muda tudo. Quer dizer, você me permite, amanhã, eu vou colocar um historiador dentro do nosso programa, porque isso não pode terminar aqui, quer dizer, do momento que você escolhe esse programa, escolhe a Globo, para fazer uma revelação dessa... Só tive coragem de falar para a Globo. Pois é, eu vou amanhã conversar com um historiador e eu gostaria de ouvir também aquilo que os historiadores dizem. Nesse caso eu vou escolher um grande historiador, vamos ver se a gente pega o Milton Teixeira, que inclusive é colaborador da gente, está sempre pronto a esclarecer coisas sobre a história do Brasil e do Rio de Janeiro. Enfim, eu vou conversar com ele e a gente vai voltar a esse tema, tá vendo, Virgínia? Com todo prazer, e agora não tem mais receio de coisa nenhuma, querido. Não, agora já está dito, está gravado. Está dito e está dentro do meu coração ainda por cima. Não, e está gravado aqui na Globo. Então pronto. Agora eu falei bem claro que só fiz isso por ser a Rádio Globo. Ok, Virgínia. Amanhã a gente vai dar um prosseguimento a isso. E eu peço que, se for necessário, que você volte a falar com a gente, tá bom? Pode dizer para esse seu amigo historiador que está sendo publicado um livro muito bacana que se chama Sua Excelência Vedete Viu, e uma interrogação grande. É o seu livro que você vai lançar quando?
Ainda não está pronto. Deixa Não, né? passar o carnaval, mais uns 2 meses, aí ele Uhum. vai estar pronto. Como é que se chama o livro? Sua Excelência Vedete viu, e tem um retrato do Getúlio e meu. Ok. Sua Excelência, a Vedete viu, quer dizer, já é um título que faz alusão ao assassinato. Fala mesmo. Ok. Virgínia, a gente volta a falar com você. Obrigada, cara. Um beijo grande. Estou muito contente que estou me aprontando para ir para Cinelândia, que é o último dia. Vai fazer o seu carnaval e a gente vai te aplaudir lá, com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigada. Parabéns. Bom, isso é um pouco da história revisada que nós podemos buscar e investigar e pesquisar com um olho diferente, com um olhar diferente, com uma visão diferente do que nos ensinaram. E vemos o outro lado da história. E vemos as reais razões dos conflitos, das mortes e de tudo mais que a gente considera como sendo injusto, como sendo cruel, como sendo totalmente fora do que seria realmente algo honrado. Então, a nação sempre será um grande obstáculo para aqueles que querem dominar completamente o mundo e impor a cultura globalista e também controlar completamente a humanidade. Leiam O Mistério de Belicena Vilca, leiam os livros de Luiz Felipe Moiano, porque há muita coisa que não foi contada. E nós podemos tirar nossas próprias conclusões de uma maneira completamente independente de manipulações. Força e honra a todos vocês.